Pronto, gravação iniciada. Olá, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos os alunos que estão aqui presentes. Nós estamos dando início hoje, dia 16 de novembro, à nossa disciplina de técnicas de manutenção do S3, terceiro semestre, do curso técnico em eletrotécnica do IFCE Campus Cedro. Gostaria de registrar aqui a presença dos alunos, o Donizete Valentim, Heraldo Francelino, Everaldo Alencar, José Clériton, José Jaime e Wellington José da Silva. Esta aula está sendo gravada para que os alunos que não estejam presentes nesse momento possam assistir em outra oportunidade, onde eu disponibilizarei para vocês o link da aula. Fiquem à vontade para abrir o microfone de vocês e interromper a aula a qualquer instante, havendo qualquer dúvida, qualquer pergunta relacionada ao conteúdo a ser feita, tá certo? Tanto pelo microfone quanto pelo chat. Eu prefiro que seja pelo microfone, porque eu vou estar na tela da apresentação, aí pelo chat tenho que voltar, né, para a apresentação e ver, mas também, se você tiver com algum problema de microfone, ou tiver muito barulho aí onde você está e quiser fazer a pergunta pelo chat, fique à vontade para se manifestar, tanto pelo chat quanto pelo microfone. Vamos dar início à nossa disciplina, técnicas de manutenção. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Moisés Gomes. E, como não podia ser diferente, sempre que nós iniciamos uma disciplina, é de praxe apresentar para vocês o programa que nós iremos seguir. E como eu sempre gosto de frisar, eu não posso, na nossa disciplina de técnicas de manutenção, vir tratar com vocês aqui de assuntos alheios à disciplina, porque nós temos um programa a seguir. Não posso chegar aqui nessa disciplina de técnicas de manutenção e vir falar de outros assuntos, como política, religião, etc. Vamos falar de técnicas de manutenção. A nossa disciplina de técnicas de manutenção destinada ao curso de eletrotécnica, se presencial fosse, né, teria 40 horas presenciais. Essas 40 horas estariam divididas em 2 aulas semanais, 2 horas de aulas semanais por 20 semanas, totalizando 40 horas aulas, tá? Presenciais. Todos sabem que nós estamos nessa época de pandemia e estamos ministrando esses conteúdos de maneira remota até que se aprove o retorno de aulas presenciais. Como a dinâmica das aulas à distância é um pouco diferente das aulas presenciais, a gente costuma reduzir um pouquinho esse tempo, e aí a gente não vai estar as 40 horas ligados 100%, mas com certeza veremos 100% todo o conteúdo, tá? Dessa nossa disciplina, que é do terceiro semestre do nosso curso técnico. Se também estivéssemos ministrando essa disciplina presencialmente, teria uma certa carga horária de aula prática. Não era muita coisa não, seria apenas 2 horas de aula prática, em que eu costumava levar os meninos até uma rede de média tensão, pedagógica, né, que não tem tensão na verdade, que é desligada, para a gente verificar os defeitos existentes nessa rede, mas infelizmente não teremos como fazer. Para quem conhece o Cedro, né, é na saída ali do Cedro, depois do cemitério. Mas estaremos impedidos de fazer. A ementa da nossa disciplina trata o seguinte, ó. Nessa disciplina nós abordaremos noções sobre o processo evolutivo da manutenção, bem como sua organização, detalhar todos os tipos de manutenção utilizadas, apontando as mais vantajosas, de acordo com cada situação, com cada característica do tipo de manutenção, analisar as ferramentas para aumento de confiabilidade e disponibilidade de itens, identificar as principais técnicas de manutenção utilizadas na eletrotécnica, na eletroeletrônica. Vocês podem notar pela ementa que a nossa disciplina ela é bem subjetiva, ela é bem abrangente, tá? Às vezes a gente
pensa na disciplina técnicas de manutenção e acha que nessa disciplina nós vamos aprender a desmontar um motor, apertar um parafuso, etc. Não, na verdade, isso aí é o objetivo de outras disciplinas. Desmontar um motor, por exemplo, vai ser a disciplina de máquinas de corrente alternada, máquinas de corrente contínua. Da manutenção em uma instalação elétrica, você aprende na disciplina de instalações elétricas, tá? Onde você conhece como projetar, como fazer, como executar uma instalação elétrica, e assim por diante. Então, os objetivos da nossa disciplina, esses que estão pontuados aí. Primeiro, é proporcionar a você, aluno, um sólido conhecimento das técnicas de manutenção e suas aplicações. Oferecer conhecimento das ferramentas de aumento da confiabilidade e disponibilidade. Oferecer ao aluno o conhecimento necessário para aplicar na prática todas as ferramentas da manutenção disponíveis. E aí nós seguiremos este programa, tá? Essas unidades. Já hoje mesmo nós abordaremos a unidade 1. É apenas um breve apanhado histórico, né, da evolução da manutenção. Nós vamos falar, né, das características dessas eras, destas gerações da manutenção, até chegar aos dias atuais e às influências históricas, tá? E aí nós vamos concatenar, nós vamos engatar, né, já na unidade 2, onde nós trataremos dos conceitos básicos da manutenção. Inclusive eu precisaria corrigir, agora que eu notei essa falha, está trocada, a unidade 2 e a unidade 3. Eu estou lendo a unidade 3, tá? Para terminar da unidade 1, a gente vai para a unidade 3, que é os tipos de manutenção. A gente vai estudar primeiro alguns conceitos básicos de manutenção, definição, etc. E aí depois os tipos de manutenção. Manutenção corretiva, planejada, não planejada, preventiva, preditiva, retentiva e manutenção. Aí depois da unidade 3 a gente vai para a unidade 2, tá certo? Que é a organização da manutenção. E aí a gente vai falar das condições básicas, manutenção centralizada, descentralizada e etc. Tá? Depois a unidade 4, onde nós trabalharemos algumas ferramentas para aumento da confiabilidade e disponibilidade. E, por fim, algumas técnicas de manutenção voltadas para a manutenção elétrica. Também não vai ser uma coisa bem tão específica, como eu disse para vocês no início, mas revisaremos algumas noções de eletricidade e também de outras características externas e principais de equipamentos elétricos em geral. Esse vai ser o nosso roteiro. O principal livro que a gente utilizaria e que eu orientaria que vocês buscassem na biblioteca para auxiliar os nossos estudos, caso estivéssemos, né, com a biblioteca aberta, seria esse primeiro livro aí, do Allan Kardec e do Júlio Nassif, que tem como título Manutenção, Função Estratégica. E estes outros livros aí a gente trabalharia como uma bibliografia de apoio. Cerca de 80% do nosso material é retirado, é baseado nesse livro aí do Allan Kardec e do Júlio Nassif, tá? Que não tem nada a ver esse Allan Kardec aí com o pessoal espírita, né? Talvez a mãe dele fosse, colocou esse nome dele, mas é um engenheiro aí, o cara que trabalha na Petrobras, se eu não me engano. E o livro dele sobre manutenção é muito bom. Então é ele que a gente vai adotar. Mas nada impeça que a gente utilize outras fontes, tá? Tem muito livro bom sobre manutenção. E no decorrer da disciplina eu posso estar aí sugerindo para todos vocês. Tá certo? Bom, e aí vamos introduzir, né, os conceitos de manutenção. Como é e desde quando se fala, desde quando se pensa em manutenção. No decorrer da evolução da humanidade, a manutenção apresentou diversas fases distintas, de acordo com o grau de desenvolvimento tecnológico e da influência das máquinas e equipamento na economia das nações.
Sempre que a gente fala em manutenção ou técnicas de manutenção, obviamente que nós estamos tratando de manter um sistema em operação, de manter uma planta qualquer em operação. E quando eu falo em sistemas, em plantas, etc., eu associo isso à existência de mecanismos, de máquinas, de itens que podem ser operados, operacionalizados, tá certo? E quando é que eu passo a ter uma presença importante destes itens? A partir da Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, o pensar em manutenção, ele se tornou mais ativo, tá? Mas mesmo antes da Revolução Industrial, que aí nós podemos chamar do período pré-Revolução Industrial, lá no início do século XVIII, nós não tínhamos equipes de manutenção dedicadas para essa atividade de manutenção de máquinas, de equipamentos, de estruturas, de etc. Por quê? Porque nós não tínhamos máquinas, equipamentos e estruturas nesse período pré-revolução industrial, ok? Nessa época, era o próprio operador, que na maioria das vezes era o dono da máquina, era o responsável pela própria manutenção da máquina, quando não a própria construção, tá? Então, por exemplo, as antigas máquinas de tear, né, que eram utilizadas para fabricar tecidos, etc., são os principais exemplos que vêm à mente, tinha uma característica artesanal. Era o próprio serviço artesanal, não tinha nada industrializado, não tinha nada fabricado, tá? E os próprios artesãos é que davam manutenção nas suas ferramentas, nos seus equipamentos. Então, nessa época, pré-revolução industrial, a participação das máquinas na economia era relativamente pequena. Então, a falta de uma máquina dessa não causaria nenhum tipo de incômodo, digamos assim, de percalço na vida da sociedade daquela época. Então, vocês podem pensar assim o seguinte: a máquina de tear de fulano de tal quebrou. Sim, e daí? Qual o problema? Né? Qual a influência que teve isso na vida da sociedade daquela época? Agora vamos trazer para a nossa realidade, inclusive uma realidade bem recente. 2 transformadores queimaram lá no Pará, deixando todo o estado nas escuras. Um estado de função estratégica importantíssima para o país, porque tem fronteira com outros países, né? Saída para o mar e etc. Ficou sem energia, ficou no apagão, ficou no escuro. Por falha, inclusive, na manutenção. Os caras, se eu não me engano, tinham 3 transformadores, um estava em manutenção desde o ano passado, sabe-se lá por quê. Aí deu falha em outro, o outro pegou fogo, etc. Uma hora da história ficaram sem nada. Uma imensa repercussão. Não é verdade? Coisa que nós não iríamos encontrar nesta primeira fase da manutenção. Por que é que eu botei essa frasezinha aí em negrito para vocês? O próprio operador, que na maioria das vezes é o dono, tarará, tarará, porque ao final dessa aula eu costumo disponibilizar para vocês, semelhante ao que a gente fez na disciplina de HST, né, que nós fizemos junto, aqueles formuláriozinhos de pergunta e resposta. Então, no final dessa aula, eu vou pedir que vocês associem para mim as características de cada uma dessas frases, e aí eu deixo de maneira resumida para vocês através dessas frasezinhas que eu marco em negrito. Não que as outras informações não sejam importantes, mas essas frases de negritos é o que definem, resumem cada uma dessas fases, tá? Então é isto. Esta é a característica da primeira fase da pré-revolução industrial na atuação, na importância da manutenção. Era basicamente uma coisa artesanal. E aí nós passamos para a segunda fase da manutenção, tá? Da geração da manutenção. E surgem, portanto, as primeiras equipes. Nós já estamos agora no século XIX, e é o século das grandes invenções. A eletricidade, na verdade, que não é uma invenção, é uma descoberta, né? A
a descoberta, ou melhor, nem a descoberta da eletricidade. A eletricidade não foi descoberta no século XIX, mas o uso prático e efetivo da eletricidade, a invenção das máquinas, a utilização das máquinas a vapor e também dos motores, motor elétrico, motor a combustão, etc. E aí, consequentemente, com essas invenções, a complexidade das máquinas começa a aumentar, exigindo conhecimentos especiais para operação e conserto. Isso aqui é uma constante, pessoal, na manutenção. O progresso científico, tecnológico, eu estou querendo procurar aqui o meu cursor para eu riscar para vocês, mas o meu mouse travou aqui e não está funcionando, é uma pena. Opa, apareceu. Ah, está aqui, pronto. Exigindo a complexidade das máquinas, eu vou apenas sublinhar aqui a palavra complexidade. A complexidade das máquinas começa a aumentar, exigindo conhecimentos especiais para a operação e conserto. Olha que nós estamos falando da segunda fase da manutenção. Nós estamos no século XIX. E ainda hoje, isso é uma constante nas técnicas de manutenção, na vida de quem trabalha, de quem atua com manutenção. O desenvolvimento tecnológico, a complexidade dos sistemas envolvidos, necessita cada vez mais de profissionais especializados, com conhecimentos bem específicos daquelas áreas. É claro que o conhecimento abrangente, o conhecimento genérico é muito importante, mas aí as especificidades, as tecnologias que são desenvolvidas exigem cada vez mais profissionais habilitados, capacitados e que estejam atualizados com a tecnologia. Isso é uma exigência já lá do século XIX e a cada tempo que passa vai exigindo cada vez mais a gente. Então, os equipamentos começam a influenciar a vida das pessoas, exigindo maior agilidade no reparo. Então, se eu preciso de uma maior agilidade no reparo, já é necessário eu ter equipes técnicas, equipes especializadas, voltadas para fazer com que aquele equipamento volte a operar o quanto antes. Então, para garantir o funcionamento, começa a surgir a necessidade de pessoal especializado e a disponibilidade de recursos para a execução da manutenção das máquinas. Eu preciso de pessoal especializado, eu preciso de peças de reposição, eu preciso de equipes voltadas somente para isso, para manter aquelas máquinas em funcionamento o maior tempo possível. Ok? Então, tá aí, ó, em negrito, essas frases em destaque, tá? Da nossa segunda fase. As grandes invenções, né? Eletricidade, máquinas a vapor e motores, e a necessidade, o que se destaca, né, nessa segunda fase, essa segunda geração da manutenção, essa necessidade de pessoal especializado e disponibilidade de recursos para a execução da manutenção das máquinas. A terceira fase, ela ocorre ali, já no início do século XX, e surge o conceito de manutenção corretiva. É justamente nessa época, né, que ocorre a Primeira Guerra Mundial e demonstra uma grande influência das máquinas no poder das nações. Olha só que interessante, nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial, né? Foi primordial o avanço das máquinas, a presença dos tanques de guerra foi de suma importância. E aqueles tanques de guerra, né, exigiam uma baita de uma manutenção. Não só os tanques de guerra, mas outras máquinas lá secundárias relacionadas à guerra, mas principalmente os tanques. De uma manutenção enorme, né, que foi necessária. E é interessante isso porque ainda hoje a indústria da guerra, digamos assim, a indústria bélica, ela influencia bastante na revolução tecnológica, na obtenção e na necessidade de obtenção de novas tecnologias. Para contextualizar, por exemplo, a gente viu recentemente o comandante, né, o comandante das Forças Armadas aqui no Brasil, informando que as nossas Forças Armadas, o nosso Exército, é um dos menores
contingentes do mundo e que está muito pouco preparada, né? Olhando, vendo, assistindo estes sites mais atualizados, a gente viu que houve recentemente um conflito bélico, uma guerra entre duas nações ali, pelo lado do Oriente Médio, né? Entre a Armênia e esqueci agora o nome do outro país, disputando a região lá, chamado Nagorno-Karabakh, alguma coisa assim, e que a grande característica daquela guerra, sabe o que foi? Desse conflito recente? A presença de drones guiados à distância, que disparavam armamentos, que disparavam projéteis contra tanques, e drones até mesmo chamados kamikaze, né? Os drones, que claro, por ser drone, não tinha presença humana nas máquinas, né, nos equipamentos, que bombardeavam e se jogavam em cima de tanques. Tanques que passam agora a ser um ativo de guerra relativamente defasado, ultrapassado, que estão agora sendo facilmente bombardeados por drones controlados à distância, um cara lá dentro de uma salinha com ar-condicionado, com internet, bombardeando na segurança do seu lar tanques de guerra, né? Então, veja só a importância do desenvolvimento tecnológico e da atualização tecnológica necessária, ok? E, consequentemente, a influência da manutenção nisso tudo. Então, nessa terceira fase, a manutenção ela se caracterizou por influência da Primeira Grande Guerra. E aí a necessidade da produção em grande escala e surge as primeiras grandes indústrias, justamente para atender toda essa demanda da época. Então, a parada da máquina necessita ser um reparo rápido para garantir o nível de produção. E aí, dentro das indústrias, são constituídas as equipes de manutenção corretivas, voltadas justamente para identificar as falhas, os defeitos, as anomalias, as panes encontradas e atuar diretamente nelas. Surge, portanto, aí, no início do século XX, o conceito da manutenção corretiva, que a gente vai estudar de maneira mais aprofundada nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, ok? E aí, depois da Primeira Grande Guerra, que teve essa grande influência da mecanização da guerra, nós temos essa segunda metade, essa próxima parte aí, que vai de 1920 a 1950, onde se aprofunda o conceito de manutenção preventiva, com a influência e sob a influência da Segunda Guerra Mundial. Enquanto que na Primeira Guerra Mundial houve uma predominância, uma importância dos tanques de guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial se destacam as aeronaves, né, as forças aéreas, as aeronáuticas, a indústria aeronáutica da época, que foram utilizados para bombardeios, transportes de cargas, de soldados, etc. Né? Então, a Segunda Grande Guerra ela foi muito influenciada pelos aviões. E quando a gente fala de avião, nós falamos de uma máquina que não admite, que não permite erros, diferentemente de outros tanques ou de outros transportes. Um carro, por exemplo, furou o pneu, você para lá na estrada e troca, né? Avião não fura pneu, né? Avião, se der defeito, não tem acostamento para você parar e consertar. Então, é um tipo de equipamento que não aceita, não espera, na verdade, não espera por manutenção corretiva. Aviões não esperam por manutenção corretiva. De uma maneira bem generalizada, bem geral, que eu estou falando para vocês, né? Porque deu defeito, caiu. Então, os aviões são máquinas que praticamente não admitem defeitos, surgindo o conceito de prevenção na manutenção. Boa parte dos gastos que envolvem essas empresas de aeronave, né, de aviação, seja aviação civil ou aviação aeronáutica militar, está envolvido a custos, a gastos, a investimentos voltados para a manutenção dessas máquinas, justamente para prevenir
para evitar que qualquer defeito venha a ocorrer nestes equipamentos. E este conceito surgiu, né, reforçou justamente aí nessa época do século XX, 1920 a 1950, por causa da grande influência da aeronáutica na Segunda Grande Guerra. E justamente nessa época começa a surgir a eletrônica e o primeiro computador. Alguns instrumentos começam a ser incorporados às máquinas, auxiliando na operação e programação da manutenção. E, mais uma vez, a manutenção tendo que acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos. Então, o cara que precisa de trabalhar com manutenção, precisa trabalhar ou vai trabalhar com manutenção, já desde a década de 50 do século passado, é necessário, né, um certo conhecimento na área da informática, programação de computadores, planilhas, justamente também para fazer o controle administrativo da manutenção. Nessa época era o controle administrativo, tá? E alguns pontos na operação. Hoje em dia é indispensável, tá? O eletrotécnico nem se fala. O eletrotécnico que vai trabalhar, que vai atuar em uma indústria, ele tem que saber programar um CLP, ele tem que saber manusear um AutoCAD da vida, e etc. Tá certo? Então, o conhecimento informático é indispensável. Bom, mas essa daí é a característica da manutenção desta nossa quarta fase, frisando aí para vocês, olha, esse negrito que está aí. Os aviões são máquinas que praticamente não admitem defeitos, surgindo o conceito de prevenção da manutenção. Esta é a marca aí da nossa quarta fase. Próxima fase, a nossa quinta fase, chega a época da racionalização, tá? Entre 1950 e 1970, surge a famosa crise do petróleo, uma matéria-prima fundamental para os processos industriais, gera grande impacto nos custos de produção. E aí, nesta época, né, houve a chamada crise do petróleo pela escassez, né? Dizem até que muitas guerras foram travadas posteriormente, também nessa época, em busca deste líquido tão valioso, tá certo? Só um instantezinho, pessoal. Houve um grito aqui, eu quero ver o que foi. Pronto, pessoal, voltei aqui. Aula em casa tem dessas coisas, né? Vamos lá. Bom, nós estávamos falando da quinta fase, tá? A quinta fase da manutenção. O contexto histórico é este. É o contexto, pessoal, de escassez, tá? As indústrias já representam a principal atividade econômica, sendo o principal fator de classificação das nações. Por que escassez? Esse retorno, né? Ou melhor, essa saída da Segunda Guerra Mundial. Então, muitas das nações saíram falidas destes conflitos. Não gerou lucro para muitas pessoas, não, né? E ainda mais se agrava com essa falta de combustível, com essa falta de petróleo e, consequentemente, com a falta de recursos. Então, todo aquele dinheiro que era dispensado, que era direcionado, que era gasto para a manutenção de máquinas pesadas, para a manutenção de máquinas, etc., minguou esse dinheiro, reduziu, né? Não tinha mais tanto dinheiro para a manutenção. E aí estas indústrias se viram obrigadas a pensar a manutenção de um jeito mais eficiente, de um jeito mais racionalizado. Surge, então, esse temazinho que está em negrito aí, ó, a engenharia de manutenção, que passa a promover o desenvolvimento das primeiras técnicas aplicadas ao monitoramento das condições dos equipamentos. Então, eu não vou esperar um equipamento travar, dar defeito para eu ir lá e dar manutenção, ou ainda gastar dinheiro de maneira excessiva para prevenir uma coisa em um determinado item, em um determinado equipamento, que eu sei que não vai se desgastar tanto, ou que não vai ser tão necessário assim. A engenharia da manutenção, ela é mais racional, ela faz um acompanhamento integral dos itens envolvidos na manutenção, para eu saber justamente o quanto aquele material, o quanto aquele equipamento está se desgastando,
verificar se os desgastes que estão havendo é normal, são normais, se esses desgastes são normais, se havendo um desgaste excessivo e havendo um desgaste excessivo, a engenharia da manutenção vai em busca da causa desse desgaste excessivo, ela não apenas contorna, ou melhor, ela não apenas resolve o problema do desgaste excessivo, como ela evita, a partir do conhecimento do que está gastando, do que está causando aquele desgaste excessivo, ela evita que esse desgaste volte a acontecer, que as causas dos desgastes sejam eliminadas, certo? Então, é uma maneira mais ampla de se pensar a manutenção. E aí o conserto e a prevenção não são mais suficientes, como a gente viu nas fases anteriores, e a atuação da manutenção, ela deve ser feita também com economia, usando a inteligência, usando a tecnologia, usando todas as ferramentas possíveis para bem praticar a manutenção. E a sexta fase da manutenção se dá desde 1970 até hoje, né? Praticamente 50 anos. E essas fases duram em torno disso, né? 20, 30, 50 anos. Então, a sexta fase, né? Ela traz o pensamento da manutenção produtiva total, que é um tipo de manutenção que não está mais voltada somente para si, né? A manutenção como uma coisa fechada, uma equipe fechada, uma equipe que tem a sua visão voltada somente para a manutenção, mas, pelo contrário, é uma manutenção completamente aberta, que está atenta para todas as necessidades da planta, do setor, do item em que a manutenção está sendo aplicada. Ela está voltada, ela presta atenção em todos os setores envolvidos, o setor administrativo, o setor contábil, setor econômico, setor produtivo, de toda a indústria, ou empresa, ou serviço que está sendo prestado. Então, vamos lá, vamos dar uma lida no conteúdo. A globalização aumenta a concorrência entre as indústrias. Novas técnicas de controle de qualidade geram produtos de elevado desempenho. As empresas que não acompanham o desenvolvimento tecnológico não conseguem sobreviver. E aí, a manutenção, portanto, torna-se uma importante ferramenta para a melhoria da produtividade, através da análise da causa de falha dos equipamentos. Então, não tem mais sentido eu ficar com o equipamento parado por 2, 3 dias, 2, 3, 4 semanas, passando por manutenção, sendo que aquele meu equipamento está deixando de produzir. Isso não é mais lógico, não faz mais sentido. Aquele equipamento, eu tenho que pensar, eu tenho que agir de uma certa maneira que a manutenção não pare a força produtiva de uma indústria, de uma fábrica, etc., para ficar dando manutenção nos equipamentos. Então quer dizer que a manutenção não é necessária? Não é mais necessária manutenção? Muito pelo contrário. A manutenção continua sendo muito importante, muito necessária, mas de maneira que se integralize com todos os setores, buscando a produtividade máxima. E aí esses conceitos, pessoal, vêm se estabelecer, vêm se fortalecer, principalmente ali nos Estados Unidos, mas também na indústria japonesa, que teve que se reinventar após a Segunda Grande Guerra, após a explosão das tão famosas bombas atômicas, em que aquela ilha praticamente foi destruída. E aí, uma mudança de cultura, não é nem uma mudança de cultura, na verdade, uma produção da cultura japonesa, né? De lá nasceram muitas técnicas de qualidade, muitas técnicas de uso racional dos recursos e da própria manutenção nasceram lá nas indústrias japonesas e também nas indústrias americanas, porque elas fizeram uso de ferramentas administrativas que integram a produção com a manutenção, melhorando a qualidade dos produtos e reduzindo, consequentemente, os custos de manutenção. Então, é isto. Estas são as 6
gerações, digamos assim, as 6 fases da manutenção que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Feita esta introdução histórica, né, dessas gerações da manutenção, eu quero passar a trabalhar com vocês algumas definições, certo? Eu sei que a nossa aula já vai para casa dos 30 minutos, mas eu acredito que vocês aguentam mais um pouquinho, né? É a nossa primeira aula, está todo mundo aí com a mente tranquila, então eu vou dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Vamos falar de algumas definições de manutenção. E essas definições que eu trago para vocês é de uma norma brasileira, é a NBR 5462. Provavelmente, ali vocês já trabalharam com algumas dessas NBRs, com essa terminologia, né? Essas normas não são estranhas para vocês. NBR é a abreviação de norma brasileira. Vocês devem ter trabalhado com algumas normas já ali em desenho técnico, né? Os professores falam muito em normas, né? Vocês vão trabalhar também uma norma muito importante agora no S3, em instalações elétricas, que é a NBR 5410. Vocês vão ver no próximo bloco, né? Disciplina de instalações elétricas. E em manutenção, nós temos a NBR 5462. E aí, olha, eu peço que vocês deem um print, ou anotem, rabisquem aí no caderno, que é a questãozinha da nossa avaliaçãozinha, a definição de manutenção de acordo com a NBR 5462, que é a seguinte: combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida. É interessante esta definição aqui da NBR 5462, porque ela traz essas duas palavrinhas-chave, ações técnicas e ações administrativas, certo? Vamos falar de cada uma delas de maneira bem resumida. Quando eu falo em ações técnicas, é você saber fazer a coisa, executar, é a parte da execução. Aqui na minha casa, tem uma tomada sem tensão. Tem uma tomada que está com defeito. O que é que eu vou fazer? Trocar essa tomada. Então, eu vou lá, desligo a energia aqui da minha casa, vou me munir, vou fazer uso do alicate, de uma fita isolante, vou comprar a tomada nova para substituir. Essa é a parte técnica, tá certo? Da manutenção, essa intervenção. Isso vocês vão desenvolver, isso vocês aprendem, tá? Nas disciplinas técnicas. E aí eu sempre dou esse exemplo dessas duas disciplinas que abrangem muitas coisas dentro da eletricidade, dentro da área da elétrica, né? A disciplina de máquinas elétricas, por exemplo. É lá que vocês vão entender como é que funciona um motor, como é que vocês vão entender como é que funciona um gerador. E aí, conhecendo o funcionamento dessas máquinas, desses equipamentos, saber atuar para corrigir os defeitos lá existentes. Instalações elétricas, por exemplo, é lá nas instalações elétricas que vocês vão saber como é que funciona uma instalação elétrica, como é que ela foi projetada, quais foram os materiais que foram utilizados, como é que ela é construída, e etc. E tendo esse conhecimento, vocês vão saber, vocês vão ter capacidade para atuar na correção dessa instalação, na manutenção dessa instalação, na operação dessa instalação, tá certo? Então, aí é onde está a parte técnica. Obviamente, a nossa disciplina de técnicas de manutenção, ela não teria capacidade para abordar todas estas informações. Olha, porque vocês passam 4 semestres vendo só conceitos técnicos, vendo só disciplinas técnicas. E não teríamos como, na disciplina de técnicas de manutenção, abordar todas as ações técnicas que envolvem a eletricidade, a eletrotécnica. Então, qual é o foco da nossa disciplina?
o foco da nossa disciplina é justamente as ações, as ações administrativas. Vou apagar esse risco que eu fiz aqui sem querer. Apenas as ações administrativas. A nossa disciplina vai focar nisso. Por isso que vocês viram lá no nosso programa a parte de tipos de manutenção, preventiva, corretiva, detetiva, etc. Vocês viram que a gente vai ver organização da manutenção, manutenção centralizada, manutenção descentralizada. É o que vai ser o foco da nossa disciplina, a parte administrativa, as ações administrativas voltadas para a manutenção. Aí vocês podem estar se perguntando, mas, professor, eu estou fazendo um curso de eletrotécnica para botar a mão na massa. Leve engano, o eletrotécnico ele bota a mão na massa gerenciando equipes de manutenção também, tá certo? Então, o eletrotécnico tem como função também atuar como gerente de manutenção em várias situações, em diferentes situações. E aí, conhecer essas ferramentas administrativas de manutenção também é importante para o técnico em eletrotécnica, tá? Então, bem, eu frisei para vocês essas duas palavras. Combinação de todas as ações técnicas e administrativas. Ok. Ações técnicas e administrativas para quê? E aí eu vou circular outras palavrinhas. Eu vou até mudar aqui de cor do meu apontador. Para que isso? Né? Funções técnicas e administrativas para quê? Outras duas palavrinhas mágicas. Manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida. Então, a manutenção, ela vai agir nesses dois principais rumos. O que é o manter? O manter se autoexplica, é autoexplicativo, né? É fazer com que aquele equipamento, aquele item, esteja executando, esteja desempenhando a sua função requerida, sempre que requerida, tá? É garantir que aquele item esteja desempenhando aquela função requerida, justamente, exatamente, e sempre que esteja sendo requerido. Isso é manter. E, claro, recolocar significa dizer que, em algum momento, aquele item deixou de desempenhar aquela função requerida, ok? E foi necessário que ele fosse recolocado, tá? Que ele fosse consertado, corrigido e reativado, para que volte a executar a função requerida, tá certo? Então, em resumo, é isto. Esta é a definição, a nossa definição de manutenção. E se a gente tivesse provinha escrita, né, presencial, seria a segunda questão da nossa provinha, tá? Primeira questão são as fases da manutenção, que a gente acabou de ver, tá? Era a nossa primeira questão. E a segunda questão é essa definição de manutenção. Então, se a gente tivesse em sala de aula presencialmente, eu ia dizer para vocês, anotem aí essa definição no caderninho de vocês, porque ela com certeza vai cair na nossa prova. Dando continuidade, a NBR 5462, ela também nos define o que é mantenabilidade, que é nada mais do que a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos. Eita, que negócio comprido, né? Mas eu resumo essa definição dessa palavra que já é difícil, né? A mantenabilidade. Eu vou resumir esta definição em apenas uma palavra. Essa palavrinha aqui, ó. Capacidade de um item ser mantido
em operação, desempenhando a sua função. Em resumo, é um item que tem a capacidade de receber manutenção, certo? Por exemplo, qual é a mantenabilidade de um filtro de ar-condicionado, por exemplo? É uma excelente capacidade de mantenabilidade. Porque aquele filtro, ele sempre está sujando? Sim. E demanda limpeza constantemente? Demanda. Mas aí você limpou, está novo. Tá certo? Você recoloca lá o item, você recoloca o filtro do ar-condicionado, ficou novo. E já que a gente está falando de filtro, deixa eu usar um exemplo aqui de um filtro que não tem tanta mantenabilidade assim. Aqui em casa não tem, não sei se vocês têm na casa de vocês. Mas já viram aqueles filtros metálicos que a gente liga direto na torneira, né? Liga direto na torneira e ele tem um filtrozinho, né, dentro, cheio de pedrinhas, né? Aqueles elementos que a água passa por lá, é filtrada, né? E foi lá e sai, né? Qual a mantenabilidade daquele item? Na minha opinião, no meu ponto de vista, péssimo. Porque ele não tem capacidade de manutenção. Aquele filtro, né? Sujou, né? Gerou todas as sujeiras. Claro que fez a sua função, limpou a água no momento que estava sendo utilizado, mas depois que sujou todo lá o filtro, ele tem que ser jogado fora. Entende? O material, ele é todo perdido. Então, eu preciso de colocar outro filtro lá no lugar. Tá certo? Então, ele não está mais exercendo, ele não tem mais aquela capacidade de filtrar porque ele se esgotou. Então, a mantenabilidade daquele equipamento, daquele filtro que eu estou utilizando como exemplo, é muito baixa, é muito ruim. Ao contrário de um filtro de um ar-condicionado, por exemplo, que a gente limpou, está novo. Percebem aí a diferença, né? De mantenabilidade? Aí vocês podem olhar, por exemplo, para o celular de vocês. Tem celular que quebrou uma tela dele, pronto, já era. Para você colocar outra tela, é o preço de outro celular, se não a metade ou 3/4 do celular. Não é isso? Então, ele pode até ter essa capacidade de trocar este item que foi danificado, mas aí o custo já vai ser muito alto. Então, a mantenabilidade dele vai ser elevadíssima. A gente também sempre leva em consideração para quem adquire moto, para quem adquire carro, né? Às vezes você compra um veículo que todo veículo, claro, exige manutenção, mas vocês sabem que há aquelas marcas, aqueles fabricantes que exigem mais manutenção que outros, né? Tem carro que você, sei lá, se preocupa em trocar óleo ou em trocar alguma peça de ano em ano, né? Claro, de acordo com o uso. E tem carro que todo mês ou todo semestre está dando defeito. Então, a mantenabilidade desse carro não é tão bom. Ele não é tão bom de ser mantido. Certo? Essa perguntinha aqui não cairia na nossa provinha presencial, mas pode cair na nossa avaliaçãozinha remota, à distância, que é naquele estilo que eu sempre disse para vocês, né? Vocês podem consultar, vocês podem estar dando uma olhada. Essas avaliações que a gente faz é sempre para que vocês possam estar reforçando o conteúdo que foi ministrado nas aulas. E a NBR 5462 também nos traz uma definição do que é o defeito mesmo, propriamente dito. A gente viu que manutenção é a capacidade, ou melhor, são as ações técnicas e administrativas voltadas para manter um determinado item ou fazer com que ele volte a executar a função para a qual ele foi feito, a função para a qual ele foi fabricado, a sua função requerida. Manter aquele item executando a função que ele foi requerido é um dos grandes objetivos, é uma das grandes funções da manutenção. E aí a NBR 5462, que trata justamente da parte de manutenção, ela nos traz a definição do que seja um defeito.
E defeito, de acordo com a NBR 5462, é qualquer desvio de uma característica de um item em relação aos seus requisitos. E aí, esse defeito ele pode ou não afetar a capacidade de um item em desempenhar a função requerida. Então, podem haver defeitos que influenciem diretamente no desempenho da função requerida de um item e outros não. Como assim, professor? Como é que quer dizer que tem defeito em um equipamento, em uma máquina, em uma instalação, por exemplo, e mesmo estando com defeito, ele continua funcionando? Sim. Exemplo, uma moto que está com o pisca dianteiro direito queimado. Essa moto está com defeito? Sim, esta moto está com defeito. Agora, esta moto ela está impedida de andar, ela está impedida de circular? Bom, se a gente deixar a legislação de lado, né, que segundo a legislação de trânsito não pode, né, mas deixando a legislação de trânsito de lado, sim, essa moto vai rodar tranquilamente. Ela não vai deixar de andar por causa de um pisca, né, de uma seta que está queimada. Agora, já que a gente está falando de moto, vamos falar de moto e dizer que eu tenho uma moto que está com a corrente quebrada. Essa moto vai estar com defeito? Vai estar com defeito. É um defeito um pouco diferente da seta que estava queimada. Agora, a corrente está quebrada, a corrente estourou, né? Essa moto vai conseguir desempenhar a sua função requerida? Não vai. A não ser que seja numa ladeira, né? Mas continua limitada. Não vai conseguir desempenhar a função requerida. É também um exemplo de defeito. Outro exemplo de defeito que também pode não afetar a capacidade de um item de desempenhar a função requerida. Uma rede elétrica, um poste, por exemplo, que tem lá no topo do poste um ninho de um passarinho. Casaca de couro gosta muito de fazer ninho em poste, né? Não sei se vocês conhecem esse passarinho, casaca de couro. Todo vermelhinho amarronzado. Gosta de cantar de manhã cedo, acordando a gente no sítio. E aí, esse ninho que o passarinho fez lá na cruzeta do poste, está impedindo de passar a corrente elétrica pelo circuito? A princípio, não. Eu estou dizendo que esse ninho não está tocando na rede, tá? Essa rede tem um defeito? Tem um defeito. Porque aquele poste foi colocado lá, aquela rede foi construída não para servir de base para o ninho fazer lá, para o passarinho fazer lá um ninho. Inclusive, aquele defeito, aquela anomalia, pode vir a se transformar em um defeito que impeça a minha rede de executar a sua função requerida. Né? A partir do momento que o passarinho vai aumentando lá o ninho, vai ficando grande, e chega a tocar nos cabos, chega a tocar na rede, nos condutores, aí vai fechar curto com a terra, a rede vai desligar, vai sair, e aí sim vai deixar de executar a função requerida. Mas nos dois exemplos, há um defeito, seja quando o ninho é pequeno e não está acontecendo nada, não era para ele estar ali, então é um defeito, ele tem que ser retirado, ou seja, quando o ninho toca a rede e tira a rede, desliga a rede elétrica, também é um defeito, tá? São duas situações de defeito. Ok, pessoal? Beleza? E aí existem vários tipos de defeitos. Eu não trouxe todas as listas, tá? De defeito que tem lá na NBR 5462. Vocês podem, posteriormente, procurar na internet, baixar a 5462. Eu vou até dar uma olhada se eu tenho esse arquivo aqui ainda, a 5462, e compartilhar com vocês aí na sala de aula, para que vocês possam ler o material por completo. Então, definições de alguns defeitos. A NBR 5462 diz o seguinte: bug, né? É um defeito de software. Defeito crítico é um defeito que provavelmente resultará em condições perigosas e inseguras para pessoas e pode causar danos materiais significativos ou outras consequências inaceitáveis. Exemplo, a falta de freio em um carro, tá? Um carro que está com os freios defeituosos, inoperante. Isso é um defeito crítico? Sim, é um defeito crítico.
Porque quando este equipamento estiver desempenhando a sua função requerida e o freio for necessário, esse freio não responder ao comando, graves acidentes podem acontecer. Tá certo? Então, é um defeito crítico. Defeito maior é um defeito que provavelmente resultará em uma falha ou reduzirá substancialmente a utilização do item para o fim a que se destina. Tá? E aí, um defeito maior pode ser crítico ou não crítico. Por exemplo, a falta de freio em um carro, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. É um defeito crítico? Sim, é um defeito crítico. Ele é um defeito maior? Eu diria que não. Pois a falta de freio em um carro não impede que ele execute a sua função requerida, que nada mais é do que rodar, andar, se locomover. O freio, a falta de freio não impede isso, tá? Mas não deixa de ser um defeito crítico, ok? Só não vai ser um defeito maior, tá bom? A falta de freio. Agora, exemplo de um defeito maior é o exemplo que eu dei para vocês lá da moto, né? A moto que está com a corrente estourada, com a corrente quebrada, ela não vai conseguir desempenhar a função requerida. Exemplo de um defeito maior, isso que aconteceu agora ali no Pará, né? Onde uma subestação foi atingida por um raio e um transformador veio a se incendiar. Quer exemplo maior que defeito maior? Quer exemplo maior de defeito maior do que esse? Então, o transformador lá com defeito, meu amigo, pegou fogo. Consequentemente, a subestação está com um defeito maior, onde a sua principal função requerida não pode estar sendo executada, tá certo? Agora, outro exemplo, já que a gente está falando de subestação. Vamos supor que numa subestação, a lâmpada de um poste de uma subestação está queimada. Essa subestação está com defeito? Está com defeito. Por quê? Porque a lâmpada do poste está queimada. E ela foi construída, ela foi executada, foi planejada, foi feita para que a lâmpada daquele poste estivesse iluminando. Agora, isso é um defeito maior que impede que a subestação execute a sua função requerida, que é transformar níveis de tensão adequados para o transporte de energia, transporte de carga? Não impede. É um defeito? É. Ok? Mas não é um defeito maior. Outro tipo de defeito, ó. Defeito de projeto, que é o defeito de um item devido ao projeto inadequado. E aí eu sempre trago para as turmas um exemplo que marcou um pouco, na época que eu atuava lá na Coelce, na Enel. Houve uma época lá em que os projetistas, não sei de onde, tiraram da cabeça que não era mais necessário utilizar estaiamento nos postes das redes. E que, em substituição ao estaio, bastava colocar um poste mais grosso, um poste mais espesso, que ele segurava o esforço da rede. Para quem não sabe o que é estaio, eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Então, cadê o meu cursor? Está aqui. Para quem não sabe o que é estaio, suponha que... Minha gente, cadê o cursor? Está aqui. Deixa eu apagar aqui. Para quem não sabe o que é estaio. Suponha que eu tenho aqui um poste, tá? Do meu poste. Bem retinho o poste. E aí, geralmente, no poste, eu tenho uma rede pendurada nele, né? Aqui é a rede. Essa rede, ela faz um esforço físico nessa direção e nesse sentido. Nesse sentido, tá? E o poste tende a declinar para esse lado, não é verdade? Ele tende a entortar, vamos dizer assim. Ok? E para compensar essas forças, o que é que o projeto, o código de projeto, o critério de projeto da Enel, da Coelce, diz que tem que fazer? Você tem que instalar um cabo de aço, desse lado aqui, ó, ancorado em uma haste metálica, ao solo, tá? Aqui, debaixo da terra. Vamos supor que aqui seja a terra, né? E aí tem um bloco de concreto aqui, ó, tá certo? E essa haste se ancora nesse bloco de concreto, que está amarrado, né, que está ligado a este cabo de aço, que segura, que compensa as forças do poste, tá certo?
Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estava dando esse exemplo. E aí os projetistas passaram a fazer os projetos deles sem colocar style, sem prever style nos postos. Então, o que aconteceu? Chegou os projetos sem style para o pessoal da construção, que a construção fez de acordo com o projeto, seguiu o projeto. Não deu 2, 3 meses, só que apareceu foi poste torto no meio do mundo, os postes tudo declinando. E rede nova, né? Por quê? Porque os projetistas erraram o projeto, né? Não seguiram o projeto correto. A equipe de construção fez de acordo com o projeto, mas o projeto estava inadequado. O projeto inadequado acabou ocasionando esses defeitos dos postes todos inclinados, tá certo? Esse é um exemplo de defeito de projeto, ou seja, quando o erro já nasce, né, já vem lá do projeto. O defeito de fabricação, ele não está associado ao projeto, né? O projeto foi feito direitinho, todo correto, mas no momento da fabricação daquele item, houve um erro, houve uma inadequação, e aí o projeto não foi seguido. Eu trago como exemplo para vocês um caso que aconteceu numa equipe de construção. O pessoal, ele foi construir, né, uma rede de baixa tensão, e aí na baixa tensão nós temos a fase e o neutro, né? Na baixa tensão da Enel, o neutro, no final da linha, ele deve ser aterrado, ok? E, claro, ligado às instalações. E a fase, né, e o neutro vai para atender as unidades consumidoras, as casas, né? O que foi que essa equipe de construção fez? Ela, ao invés de aterrar o neutro, aterrou a fase. Aterrando a fase, o aterramento daquela rede ficou energizado, tá certo? E, consequentemente, o poste também ficou energizado. E aí, o que aconteceu? Um animal lá, um burro, né? Ou foi uma burra, ou um jumento, alguma coisa, se não me engano, foi lá na rede, tocou. Ele costumava usar o poste para se coçar, né? Aí se coçou no poste e foi a última vez que ele se coçou, nunca mais se coçou, né? O jumento morreu. Graças a Deus foi um animal irracional, não foi um ser humano, né? Que ali, para que não houvesse uma fatalidade maior. Mas essa rede tinha um defeito? Evidentemente, claro que tinha um defeito. Um defeito de projeto? Não. O projeto diz que é o neutro que deve ser aterrado. E aí, o pessoal que construiu a rede não aterrou o neutro, aterrou foi a fase e energizou o porte. Tá? Então, foi um defeito de fabricação. Isso eu estou dando um exemplo de uma rede elétrica, mas esse defeito, né, a gente pode ter muitos outros exemplos aí, de fábricas, indústrias, de serviços que são prestados. Tá certo? Bom, pessoal, eu vejo que a nossa aula já vai adiantada, né? A gente já vai com quase 1 hora de aula, ou talvez até mais, e nós temos mais definições a tratar da nossa NBR 5462. Para que o negócio não fique mais estressante, eu vou pausar por aqui essa nossa aula, e aí na próxima aula a gente passa a trabalhar mais conceitos trazidos da NBR 5462, como, por exemplo, o conceito aqui de falha, tá certo? Nós tratamos o conceito de defeitos, nós tratamos o conceito do que é manutenção mesmo, propriamente dito, nós trabalhamos o conceito de mantenabilidade, nós falamos sobre as fases, né, as gerações da manutenção, e nós vamos encerrar por aqui hoje para darmos continuidade à nossa próxima aula, que eu vou querer agendar com vocês assim que encerrar essa gravação. A todos que estiveram presentes e tiveram paciência de assistir até agora, meu muito obrigado. Interrompendo agora a gravação, boa noite e até a próxima. Não vão embora, vamos conversar ainda, viu?